Que o Botafogo não está jogando absolutamente nada é fato, ponto comum. Que este time do Botafogo, mesmo que eu sempre tenha dito aqui que não acho um super elenco, longe disso, deveria e poderia estar jogando, rendendo muito mais, também é fato. Independente, inclusive, da falta de treinador do Martim Anselmi, o Botafogo deveria obrigatoriamente estar apresentando mais. Alguns jogadores deveriam obrigatoriamente estar apresentando mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero saber de vocês até que ponto o extracampo influencia diretamente neste rendimento do time. Mas não sem antes, meus amigos, primeiro saudá-los, desejar boas-vindas a todos aqui no Cantinho Botafoguense, pedir aquela moral, se está chegando aqui agora, deixa o joinha, o like no YouTube, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no Cantinho Botafoguense, seja bem-vindo, inscreva-se aqui no canal e vamos falar um pouquinho. Meus camaradas, é o seguinte, o Botafogo em 2026, estou focando apenas na atual temporada. Não tem jogado nada, eu já comentei em vários vídeos, para mim, certamente é um dos 2 ou 3 piores futebol apresentado entre todos os times, não por menos a nossa posição na tabela não me deixa mentir. Temos lido muitas coisas, né? O treinador que não é um treinador, e agora estamos buscando mais uma aposta ou não. O nosso elenco não é ruim, o nosso elenco é bom, o nosso provável, hipotético time titular é muito bom. O fato é que, independente de algumas concordâncias ou discordâncias nesses argumentos, todos nós reconhecemos que alguns deveriam estar rendendo muito mais. O que acontece com eles não é físico, não é técnico, porque ninguém desaprende a jogar bola, por mais que nós não tenhamos nenhum craque, super craque acima da média. Mas é estranho. É estranho, por exemplo, quando a gente vê uma linha de zaga que há 2 anos atrás foi campeã de tudo e que a gente tem certeza absoluta que tem futebol para render mais. É estranho quando a gente vê alguns meias que são absurdamente criativos e não conseguem criar nada, se entregam facilmente aos marcadores. É muita coisa estranha. É claro, em absoluto, que o extracampo influencia. A gente vê determinados atletas, ou mesmo os dirigentes do futebol, falando que não, quando começa o jogo, o foco é 100% nos 90 minutos, não deixa atrapalhar. Já vimos alguns atletas falando, concordando, corroborando com essa afirmação, né? De que quando o jogo está lá, o grupo está muito unido, e aí existem os líderes que evitam que isso chegue até lá. A gente já viu também alguns discursos um pouco diferentes, que é um pouco difícil, é estranho você entrar em campo sabendo que o clube atravessa um momento de instabilidade. Agora, o curioso, e é algo que eu nunca concordei, me perdoe, eu como torcedor, você como torcedor, nós somos diferentes deles. Eles são jogadores profissionais, que amanhã, muito provavelmente, podem estar em outros clubes e não é nenhum problema. Podem estar no nosso principal adversário e não é nenhum problema isso. O que eu trago para a gente debater é até que ponto eles se deixam influenciar e, como alguns falam, de preocupação com o clube. Você concorda? Você acha que a preocupação é de fato com o clube? Ou a preocupação ela é individual, com os seus problemas que podem estar acontecendo por conta dessa gestão para lá de complicada? Eu também não acho nenhum problema. Claro, se você trabalha e você, né, está tendo alguma dificuldade, no final do mês você passa alguma dificuldade, você fica com a cabeça bitolada, com toda certeza. Mas nos últimos jogos, principalmente nos últimos jogos, eu tenho percebido, cara, não só uma desorganização tática, técnica, alguns jogadores nervosos, mais inquietos, mas eu tenho, sinceramente, e aí uma percepção, quero saber se você concorda, eu tenho notado, cara, alguns jogadores visivelmente, eu diria abatidos, mas talvez não seja a qualificação mais precisa, visivelmente desinteressados, meus amigos. Desinteresse. Eu diria corpo mole, talvez seja um pouco forte, mas eu também não desconsideraria essa possibilidade em alguns casos, em alguns momentos. Vejam bem, deixo bem claro, não estou afirmando nem acusando.
Estou colocando uma situação para a gente discutir, porque, repito, a queda de rendimento ela é muito grande. Há pouca movimentação em campo para parece que dá uma volta por cima, a gente não percebe, a gente não vê indignação do jogador em campo com a bola correndo. Parece que eles estão lá de maneira protocolar para cumprir o ofício. E aí, sabe o que me lembra, meus amigos? Me lembra dessa situação aqui, ó. Você que é um pouco mais ativo certamente vai recordar. Em 2021, o nosso vampiro misturado com capeta, Vampeta, passou pelo Flamengo, outros tempos do nosso grande rival, quando tinha dificuldades financeiras absurdas e tinha problemas de salário, e o Vampeta, à época, uma contratação de peso, né? Ele não recebia e muita gente começou a cobrar o desempenho dele. O cara que era aquele time do Corinthians em 2000 e tudo mais. E chegou uma hora, o Vampeta sempre teve essa característica, né? O jogador que fala, o que pensa, até hoje é meio desbocado. E ele soltou uma frase que virou, meu irmão, virou não só um meme, eu classifico como virou uma lei, a Lei Vampeta, que é exatamente essa aspas aqui, ó. Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Ou seja, escancarando que a situação financeira do Flamengo à época, meu irmão, quer saber? Já que eu não vou pedir demissão para não sair perdendo meus direitos. Você finge e eu finjo. Só que o torcedor flamenguista à época era quem sofria. Era o cara que se sentia de fato enganado. É o que ficava pé da vida. Como o meu caso hoje. E aí, por que eu coloquei essa Lei Vampeta em discussão com todo esse momento? Porque ontem nós ficamos sabendo, por uma reportagem do Globo, que o Botafogo atualmente já deve 2 meses de direitos de imagens aos atletas. A FGTS também está irregular. Direito de imagem faz parte de um bolo, né? O jogador de futebol recebe parte direito de imagem, parte na carteira CLT. A parte CLT, dizem, está certinha, está em dia. Só que os direitos de imagem não. E o problema é o seguinte, meus camaradas. Se um clube chega a 3 meses de atraso em direito de imagem, parece que o segundo mês venceu no último dia 30, ou seja, tem mais esses 28, 29 dias de abril para regularizar. Caso atinja 3 meses de atraso em direitos de imagem, todo e qualquer atleta, por força de lei, pode pedir rescisão indireta na justiça. Ou seja, não precisa esperar aquele período para assinar um pré-contrato nem nada. Isso mostra o seguinte: o Botafogo tem mais 28 dias para acertar pelo menos 1 mês, para não deixar chegar ao terceiro. Deixo bem claro o seguinte: a partir do momento que você combina algo, você acorda algo, você se compromete a algo, você tem que cumprir. A questão agora não é nem se o salário de fulano é muito alto, se é absurdo. A questão não é essa. O Botafogo se comprometeu a pagar, tem que pagar. É direito do profissional receber. E aí, é esse ponto, cara. Quando a gente ficou sabendo dessa notícia ontem, eu fiquei pensando, pô, faz todo sentido. Certamente os atletas que eu acho que hoje estão tirando o pé, eles não estão preocupados com o futuro do Botafogo, meus amigos. Repito, botafoguenses somos nós. Amanhã, eles estarão aí no nosso grande rival. Então a preocupação deles é com o bolso. E eu também, vou falar mais uma vez, nem questiono isso. Só que, ao menos, tenho dignidade de falar. Repete a lei do Vampeta. Por mais que ela doa, mas repita. Porque o torcedor ser feito de otário, achar que está acontecendo algo, supor outra coisa, e no fundo, cara, de repente, má vontade, isso não pode, cara. Quero saber de vocês, se eu, como diriam os jovens, se eu viajei na maionese, se tem algum sentido, ou se você diz, não, Rodrigo, não vejo corpo mole, sinceramente, eu acho que é ruindade, acho que é falta de comando técnico, acho que é todo esse problema do texto, ou não, Rodrigo, faz sentido, cara, acho que tem relação sim, porque a questão é, eu vejo também hoje um certo corpo mole. Para você, meus amigos, a lei do Vampeta, ela está em andamento no Botafogo atualmente? Enquanto você comenta aí, vamos para a dica musical deste vídeo do Cantinho Botafoguense.
E quando a gente fala em remuneração, dinheiro, cash, carvão, a dica musical de hoje está aqui, ó, no descritivo desse vídeo, um link direto para este álbum maravilhoso da banda punk alemã Riches, que em tese seriam alguns ricos, né, cara? Para quem gosta de punk rock harmônico, Riches, banda antiga. Esse álbum aqui, se não me engano, é de 1990, cara. Para fãs de punk rock simples, curto, então, ó, diretamente da Alemanha, Riches, com o álbum maravilhoso Winter Wonderland, cara. Quero que você escute, depois você comenta aqui e diga se curtiu essa dica musical de hoje. Valeu, meus amigos. Então, comenta aí sobre a dica musical e comente sobre o assunto. Lembrando, de novo, peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço, saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.